Vai editar, tá ali. Bom dia a todos e a todas. Nono ano, 1º de setembro de 2020, são 9 horas. Vou iniciar a minha gravação da aula, tá, gente? A gente vai iniciar a nossa correção do caderno de atividade 3, capítulo 8, tá, gente? Hoje é o objetivo da nossa aula, é essa aí, tá joia? Espero que todos estejam bem, né? E vamos lá, avançar na semana aí. Deixa aí, tá chegando uma galera aqui. Deixa eu abrindo aqui para a gente depois começar logo, né? Já temos 24 participantes, vamos lá, subindo. Vamos lá para a página 11, né, do caderno de atividade, para a gente já se preparar para a gente iniciar a correção, tirar dúvidas, vocês participarem, quando tiver dúvida, intervenham, né? Vamos fazer como de costume, muitos de vocês participam bem, quem tem mais timidez, tem vergonha de falar no microfone, vai no chat, fala, sem problema nenhum, tá, gente? Está aqui em processo de aprendizagem. Estou esperando mais pessoas chegarem aqui. Olha, já chega a Indochina aqui, ô maravilha, hein? Na verdade, a gente vai lá para a página 13 já, né? Vamos lá, galera. Vamos iniciar bem o dia aí. Sempre um prazer estar com vocês. 3 turmas que eu tenho um carinho especial também. Vamos lá, gente. Aqui fala sobre imagens, né, de uma região. Deixa eu só abrir aqui. As imagens e o texto fazem referência aos meios técnicos e técnico-científico informacional. A respeito desse tema, responda qual a matéria-prima que a imagem 1 e o início dos textos se refere. A gente tem aqui a imagem do carvão mineral, minas de carvão mineral, né, gente? A primeira revolução industrial, a principal fonte energética naquela época era o carvão mineral. Não tinha um petróleo ainda, não tinha o uso de petróleo como a fonte energética. O petróleo só vai chegar na segunda revolução industrial, tá? Na letra B, a que tipo de meio de transporte e sua respectiva fonte de energia é feita alusão do texto. Transporte ferroviário, surgiu também as máquinas locomotivas a vapor, né? Por meio de trens a vapor e naval, e também impulsionando a queima de carvão. Então, o transporte principal ali, a alusão era o transporte ferroviário, e a fonte energética principal era o carvão mineral. Queima do carvão ou carvão mineral, tanto faz vocês botando. Não confundam com carvão vegetal, tá? A lenha também sempre foi uma fonte energética importantíssima, mas quando a gente fala em abundância, em produção, em macroprodução, a gente tem que destacar o carvão mineral como sendo o principal naquele período. Na letra C, cite 3 diferentes tecnologias que caracterizaram o meio técnico-científico informacional. A gente pode botar o desenvolvimento da informática, que é mais recente, né? E das formas de informação, comunicação, a nanotecnologia, a robótica, a biotecnologia. Essas são tecnologias mais recentes, não são tecnologias daquele período, né? E esse meio técnico-científico informacional é esse meio que a gente vive hoje, essas transformações da informação, na comunicação, na biotecnologia, na robótica, são exemplos de como esse tipo de evolução
de tecnologia está presente hoje. Você imagina há 250 anos atrás, poxa, quando descobriram carvão mineral, criaram as primeiras locomotivas movidas a vapor, foi uma revolução danada. Para nós isso, que isso é coisa ultrapassada, mas vamos... inteligência artificial, Ronald, concordo plenamente com você. Muito bem destacada essa aí, tá? A inteligência artificial, ela é hoje ligada aí aos meios de informação, tá, gente? É muito, muito importante, sim, tá? Então, aqui nós temos as principais, né, usos de tecnologias, a gente pode botar atual, mais antiga, né? O automóvel na segunda revolução industrial foi um avanço tecnológico incrível, né? Hoje nós temos aí um produto muito comum, né? É popular, muitas pessoas no mundo já podem adquirir esse bem. Na letra D, qual é a finalidade de um empreendimento como o grande acelerador de partículas de fronteira oeste da Suíça? Pergunta difícil essa, hein? Vamos lá. Conhecer com maior profundidade o microcosmo, estou viajando, né? O interior de um átomo e seus componentes com macrocosmos, né? Micro e macrocosmos, pequenos e grandes, né? Então é um uso de tecnologia presente lá na Suíça aqui, tá? Essa pergunta foi para machucar, né? Difícil. Anotem isso aqui, tá? Na letra D, ó. Conhecer com maior profundidade o microcosmo, né? Isso é, o interior de um átomo e seus componentes, como os macrocosmos, ao se simular por meio de experiência alguns fenômenos que devem ter ocorrido nos primeiros instantes do universo. Essa aí foi profunda, hein, gente? Caramba! Então, é também um uso de tecnologia super avançada. Você conhecer, né? Tentar entender como se deu a formação do nosso universo, desde micropartículas até outras partículas mais consistentes. Então, isso é um tipo de revolução também presente. O estudo da astronomia, ela é um estudo muito avançado hoje, tá? Alguns centros astronômicos no mundo hoje, eles pesquisam e passam para nós descobertas que até então a gente nem sonhava que existia. Então, estudar o universo é uma coisa muito ampla, né? E quando se descobre assim um tipo de evolução, a gente uma vitória significante. Aqui no Brasil tem um acelerador de partículas também, que chega bem próximo à velocidade da luz. Isso aí, Ronald, você sabe onde é desenvolvido? Deve ser naquela região de Tecnópolis, lá de São Paulo, né? Deve ser ali na Unicamp, aquelas regiões, pode ser ali, né? Eu também não sei, tá? Não posso detalhar para vocês onde fica localizado. Mas pelos... Unicamp, eu também acho que é lá, tá, o Ronald? Porque ali é o maior centro, o centro mais avançado de pesquisa no Brasil é ali, e da América Latina, tá? A gente não fica para trás, não. A gente ainda não tem capital, mão de obra qualificada a gente tem. Só que nós não temos capitais para serem investidos, como em países da Europa, da América do Norte, principalmente Estados Unidos, Canadá. Então, o que falta aqui é nós investirmos mais em tecnologia. Isso depende de capitais, e nem sempre quem comanda nosso país não é de agora, não. Isso são fatos históricos. Eles não ficam muito ligados em dominar a tecnologia. Um país hoje desenvolvido socioeconomicamente, um dos fatores para eles ter essa classificação é ter um domínio tecnológico. Domínio em nanotecnologia, em tecnologia da informação. Minha memória não falha, ele fica em Campinas. Isso aí, Luana, eu também acho que é lá, Unicamp, né? Fica em Campinas, é bem provável sim. Luana também está confirmando aí para nós, tá? Vamos para a questão 2.
Entre as metades do século XVIII e XX, o processo de industrialização transformou os espaços pelas diferentes regiões do mundo. Descreva a propagação das indústrias do mundo durante esse intervalo, né? Então, o que a gente pode destacar aqui? Tem um textão grande aqui, mas vocês podem ser bem objetivos. Nesse período, as primeiras concentrações industriais, elas estiveram ali na região da Europa, depois foram para os Estados Unidos, para o Japão. Mais tardiamente que ela vem aqui para a América Latina, para algumas regiões da Ásia. Então tem a industrialização clássica e a industrialização tardia. O que vocês poderiam classificar aqui? A industrialização clássica, aquela primeira a surgir, ocorreu na Europa, depois segue para os Estados Unidos e Japão. A industrialização tardia, ela vem depois, de forma atrasada, e ela vem para o mundo subdesenvolvido. Aí destaque para a América Latina, para alguns países da África, da Ásia, tá? Então essa diferenciação de industrialização, primeiro no mundo desenvolvido, depois nos países emergentes e subdesenvolvidos. O Brasil hoje ele pode ser classificado como um país de industrialização tardia. Por quê? Ela chegou depois. O processo de industrialização acelerada no Brasil vem no século XX, principalmente a meados do século XX. Na Inglaterra, vem lá no final do século XVIII, né, gente? Então, 150 anos antes do Brasil. Inglaterra, depois vai para a Alemanha, França, vai para os Estados Unidos. E, por último, assim, bem depois, chega aqui no Brasil e alguns países da América Latina. Joia. Dúvida aí, vocês vão me perguntando aí. Falou, gente? A questão 3, o Sul, Sudeste e Leste da Ásia, Índia, e principalmente a China, estão entre os países de maior desenvolvimento industrial, né? Isso aí está falando do continente asiático, né, gente? Diferencia o processo de industrialização entre os estados localizados nessa parte do globo, né? Períodos e tipos de industrialização. Índia, industrialização tardia, tá? Não precisa escrever toda essa parte que está aqui, não. Por quê? A partir da metade do século XX, a industrialização no mundo começou a partir do século XVIII, então você pode botar aqui, ó, industrialização tardia, né? Usando tecnologia, principalmente atualmente, né, no setor de informação. A Índia, ela é uma potência em tecnologia de informação, tá? Bota então para a Índia, industrialização tardia, destaque para a tecnologia da informação. A informática, quem quiser ser mais preciso, pode botar aí. O principal ramo tecnológico da Índia, e é um dos mais fortes do mundo, é a informática, tá, gente? Ela compete aí, não igualmente, porque não tem capital igual aos Estados Unidos, né? Mas ela tem ali uma região de desenvolvimento de tecnologia informacional muito forte. Nos Estados Unidos, a gente sabe que tem o Vale do Silício. Eu vou enviar para vocês um documentário do Vale do Silício, vocês vão ver, assistam, tá? Vale a pena. Hoje eu envio para vocês, viu? China, também. Olha o período. Industrialização tardia, vem depois, né? E os destaques para a China é a indústria de base, né? O que utiliza muita matéria-prima, mão de obra, né? E o Estado controla muito a produção. Apesar da China abrir a economia para o capitalismo, o Estado ainda tem uma interferência nela. Ela tem essa particularidade aqui. Tigres asiáticos, vocês se lembram dos tigres asiáticos? Os tradicionais, que se industrializaram a partir da década de 1970. Também industrialização tardia. Eles são chamados de novos países industrializados. Quem são eles? Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. Lembrando que Taiwan e Hong Kong são dois territórios que pertencem à China, mas têm uma condição especial. Hong Kong é um protetorado chinês, ele tem sua liberdade econômica, tem sua própria moeda, mas é um território ainda pertencente à China. Vocês estão
verificando esses dias aí como em Hong Kong muitas pessoas estão forçando a independência, a soberania total de Hong Kong perante a China, mas a China não abre mão desse território. O outro é Taiwan, uma ilha próxima ao continente chinês. Quando a China se tornou socialista, muitos nacionalistas que eram contrários à adoção do socialista fugiram para essa ilha e formaram ali a China capitalista, Formosa. A China não reconhece Taiwan como um país independente, e sim uma província rebelde, um estado rebelde. Tá? Esses dois territórios, segundo a ONU reconhece como territórios anexados à China, mas eles têm uma condição especial de econômica, né? De produzir, ter sua própria moeda e ter uma autonomia econômica, política não. Beleza? Então, os três aqui são industrialização tardia. O primeiro, indústria da informática muito forte, indústria de base e o Estado interferindo na China destacado. E aqui são plataformas de exportações, industrialização tardia. Plataformas de exportações são o quê? São áreas que exportam produtos industrializados. Coreia do Sul. Quem não conhece um produto que vem da Coreia do Sul que se chama Samsung, LG, Kia, Hyundai, são marcas sul-coreanas. Eles não exportam matérias-primas, eles exportam produtos, bens industrializados. Por isso que eles são chamados de plataformas de exportação. Já caiu isso em IFES, tá? Tigres asiáticos. Lembrando vocês que tem os novos tigres asiáticos que se industrializam depois dos tradicionais, na década de 1990, que são eles, Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas, tá? Mas eles têm um modelo de industrialização muito parecida, tá? E essas três características aí. Alguma pergunta aqui, dúvida? 3 importantes regiões industrializadas da Ásia, beleza? O maior e mais industrializado, China, depois vem Japão, mas o Japão não foi destacado aqui, lógico, eles só pegaram do sul, sudeste, apesar do Japão estar no leste asiático, não foi assim citado aqui, tá? Vamos lá. Aqui tem uma imagem. Fotografia retrata o interior do Museu da Tecnologia do Polo Industrial Tecnológico de Bangalore. Sabe onde fica Bangalore? No sul da Índia. Olha lá, informática, falou em Índia, né? Forte, tá? O que constitui um tecnopolo? Fácil, né, gente? Essa aí, cite outros 2 tecnopolos presentes em países asiáticos. Então, tecnopolos são áreas industriais com uso de tecnologia de ponta. Só isso. Ó, eu tenho uma área industrial que usa como produzir um produto de tecnologia de ponta. Por exemplo, informática é um exemplo, nanotecnologia, robótica, são exemplos, biotecnologia. Então, nós temos aqui, próximo aos tecnopolos, nós temos centros de pesquisas, laboratórios, empresas de informática aeroespacial. Eles se localizam onde tem mão de obra qualificada. Eu posso fazer uma pegadinha para vocês aqui e vocês caírem. Por exemplo, tecnopolos são grandes áreas de tecnologia de ponta que se aproveitam de mão de obra barata. O que está errado aí? Alguém respondendo para mim? Mão de obra barata, errado, né, Maria Eduarda? Com certeza. Se você quer produzir um produto de tecnologia de ponta, se você não tem qualificação, você não vai produzir um produto que tecnologia avançada. Você tem que ter mão de obra qualificada. E onde estão a mão de obra qualificada? Em centros de pesquisas,
universidades, laboratórios. Então, esses tecnopolos, eles vão se instalar próximos a essas áreas aí. É diferente de uma empresa siderúrgica. Ela não vai se instalar onde tem mão de obra qualificada, onde tem matéria-prima e muita mão de obra barata para ela explorar. Ó, uma siderurgia e uma indústria de informática. Olha a diferenciação na forma de produção. As duas vão produzir produtos industrializados. Só que uma vai ter que ter próximo a ela matéria-prima, muita mão de obra, a outra vai ter que ter centros de pesquisa e mão de obra qualificada. Isso aí, Maria Eduarda Santos. Bem verificado aí por você, tá? Vamos lá. Na questão 5, a imagem a seguir é uma publicidade que procura destacar o potencial do polo tecnológico oferecido pela ilha de Reunião, departamento ultramarino francês. Essa ilha ela fica lá no Oceano Índico, entre o leste do continente africano e o sul da Ásia, tá? É uma pequena ilha que ainda pertence à França, tá, gente? Vamos lá, consulte a localização dessa ilha em um mapa mundi físico. Eu tenho certeza que todos consultaram. Se eu tiver errado aqui, alguém vai rir. Ah, ninguém riu, então todos consultaram. Vamos lá. Está no Oceano Índico, né? No leste da ilha de Madagascar, né? Do continente africano. É uma ilha que ainda ela pertence à França. Tá? Alguns territórios ultramarinos. O que são territórios ultramarinos? Territórios que estão em mares, oceanos, distante do território soberano que pertence a ele, entendeu? Então a França está lá no continente europeu e essa ilha está ali no Oceano Índico. Então um território além mar que pertence à França. Por isso que ele é chamado de território ultramarino. Tá? Outros territórios ultramarinos. Vamos ver se vocês vão identificar um bem conhecido. Os Estados Unidos têm um território ultramarino que compõe o 49º estado norte-americano. Qual o nome desse território ultramarino que é um estado dos Estados Unidos? Vamos ver quem acerta. Estou esperando. Vamos lá, no microfone ou no chat. Ó, os Estados Unidos têm 50 estados. 2 deles estão fora dos seus limites contínuos. Muito bem, Arthur. Havaí. Tá? O Havaí é um arquipélago lá no Oceano Atlântico. O Alasca é outro território, Flávio. Muito bem. Ele está lá acima, no noroeste do Canadá. Então, esses 2 estados, o Alasca e o Havaí, eles estão localizados fora dos limites contínuos do território estadunidense. Muito bem, Arthur e Flávio, tá? Beleza, garoto. Vamos lá. A questão 6. As últimas décadas do século XX e início do século XXI se caracterizaram pela expansão e consolidação da globalização na economia e na cultura mundial. Beleza. Que papel desempenham regiões da Europa, Ásia e Oceania na globalização? Aqui eles destacam, em tais regiões, o modelo globalizado da economia teve grande desenvolvimento. Então a gente vai ver aqui ó, a importância da dispersão, o uso, a atuação das empresas transnacionais, né? A distribuição dos fluxos de capitais nas diferentes regiões do globo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa europeia, Adidas. Adidas é uma marca alemã. Ela não atua somente na Alemanha. Ela faz um processo de fragmentação de produção. Como assim? Ela desenvolve a tecnologia na Alemanha, monta um produto lá num país asiático subdesenvolvido e distribui para o mundo. Olha o processo de globalização como envolve uma empresa transnacional hoje. Exemplo, Adidas, Nike, Samsung, essas marcas que circulam o mundo todo. Por exemplo, por que você compra hoje uma marca Adidas, aí você vai ver na etiqueta, está lá, Made in Tailândia. É justamente
para ela entrar na disputa do mercado globalizado. Você hoje não depende só da marca, você tem que ter uma marca, um produto aceito, um produto de alta qualidade, mas com preço acessível para todos ou para muitos, né? Então, o que a Adidas faz? Pô, se eu desenvolver a tecnologia na Alemanha e montar meu produto na Alemanha, esse produto vai ficar caro. Porque o trabalhador alemão ganha mais do que o tailandês, os impostos na Alemanha são maiores do que na Tailândia. Então, estrategicamente, uma empresa igual a Adidas, o que ela faz? Desenvolve um produto de alta tecnologia, onde tem dinheiro, que é na sua sede na Alemanha, onde tem muita mão de obra qualificada, que é o trabalhador alemão, né? Ele tem uma qualificação maior. Agora, o que faz? Eu criei meu produto lá, agora eu tenho que montar esse produto. Vou construir uma filial lá na Tailândia, no Sudeste Asiático, ou no Brasil. Lá eu vou explorar mão de obra mais barata, impostos mais baixos e isso vai beneficiar o custo final do meu produto. Aí eu vou poder concorrer no mercado globalizado. Um produto da Adidas, da Nike, da Diadora e outros vão concorrer no mercado global. Aquele que for mais eficiente vai ganhar mais mercado. Então, é uma disputa acirrada hoje. Olha o papel de regiões como a Europa, a Ásia e a Oceania na globalização. As transnacionais elas vão criar estratégias de montagem, produção, distribuição dos seus produtos aí. Beleza? E isso ela tem que ter meios de transporte, comunicação, informação, uso de tecnologia, exploração de mão de obra barata, exploração de matéria-prima, tudo isso está envolvido nessas diferentes formas de produção. Olha só, 3 regiões que produzem uma marca, vamos supor, e esse produto roda as 5 diferentes ou 5 diferentes regiões do mundo, continentes, né? A Antártida, lógico que lá não temos comercialização, né? Entendido aqui? Posso avançar? Beleza, Eduardo, vamos lá. Aqui tem uma interpretação de um gráfico, apresenta os países que mais contribuíram para o PIB mundial. Repare, o azul mais clarinho é a China, olha só a contribuição da China, como é grande. Os Estados Unidos foi grande, mas menor do que a China. A Índia também, olha como ela é crescente também. Olha, gente, tá vendo aqui, ó? E os outros países junto, olha só, 3 países, eles produziram, né, contribuíram mais da metade do crescimento do PIB internacional. É incrível. É incrível. Heitor, olha lá, Heitor, beleza? Vamos lá, de acordo com o gráfico, qual a importância da Índia e da China no crescimento atual da economia mundial? Ó, eles contribuíram muito para o crescimento do PIB, os dois juntos somando, né? Então, repare, nós temos 196 países. 3 aqui, eles contribuíram com grande parte da evolução, do crescimento, da porcentagem de crescimento, tá, gente? Ó, pontos percentuais, não são valores absolutos. Ah, por exemplo, a China cresceu 9%, a Índia 5%, os Estados Unidos 4%, aí o Brasil cresce 0,5%, a Itália 0,1%, a França 0,3%. Reparem como a porcentagem de crescimento desses países foi superior aos restante dos outros países. Então, é uma resposta aqui com interpretação do gráfico. Aqui, se você ler o gráfico, você vai perceber como a porcentagem, ó, termos percentuais, ó, não é valores absolutos. Ah, o valor do PIB da China é quase do mundo todo. Não, não é isso que eu estou falando. Em porcentagem de crescimento. Beleza? Entre 2010 e 2015. Tem aí uma variação, lógico, mas eles são consideráveis, tá, gente? Beleza? Dá para interpretar um gráfico desse? Dá, né? Vamos lá para Hong Kong? Olha. Vamos lá, pergunta para o 9º ano. Quem vai responder para o tio aí? Vamos lá.
Qual a condição de Hong Kong dentro do território chinês? Quem responde para mim? Fiquei no vácuo, hein? Vamos lá, vou ajudar. Hong Kong ele pode ser considerado um território totalmente chinês? Não, Flávio. Muito bem. Isabelle, joia pura. Protetorado chinês, Ronald. Joia pura. Olha só, Hong Kong ele tem uma condição especial. Isso aí confunde muito a cabeça de vocês, porque não é muito comum. Por mais de 100 anos, gente, Hong Kong ficou sob domínio da Inglaterra, do Reino Unido, né? Ele sempre foi um centro portuário importante dentro do continente asiático. Teve a Guerra do Ópio, colônia britânica, isso aí, Heitor. Em 1997, o Reino Unido devolveu Hong Kong à China, mas sob uma condição, que a China deixasse Hong Kong ter sua própria economia, sua própria moeda, teriam autonomia econômica, porém seria um território ligado à China. E outra coisa, ficou também acordado que até 2032 a China daria a soberania total a Hong Kong. Só pelo desenrolar das situações, a gente está vendo que eu acredito que isso não vai acontecer. Hong Kong já está querendo antecipar essa soberania, ou seja, a independência da China já de imediato, e a China não aceita. Isso, Flávio, eles já fazem até protestos violentos, tá? São reprimidos com violência pela polícia, pelas forças armadas chinesas, viu, Flávio? Então, o que, que acontece? Essa condição especial de Hong Kong faz com que a maior parte da população de Hong Kong queira essa autonomia total desde já, não quer esperar até 2032. Coisa que eu duvido também, não estou falando que a China não vai dar, eu duvido que a China, principalmente pelas condições políticas atuais, autoritária como é, ela vai dar essa autonomia a Hong Kong. Porque Hong Kong tem sua própria moeda, o dólar de Hong Kong é um dólar, é uma moeda diferente da China. A economia dela é independente da economia de Pequim, capital da China, do Estado chinês. Porém, o território ainda pertence à China. É uma confusão, não é, Flávio, não é Nonos Anos? É uma confusão terrível. Então, essa condição de Hong Kong aí, tá? Vamos ver o que a pergunta faz aqui para nós. Vamos lá. Em relação a esse tema, respondo. O desempenho econômico de Hong Kong inspirou a criação das zonas econômicas especiais pelos chineses. O que é uma zona econômica especial? São áreas industrializadas localizadas no leste e sudeste da Ásia que atrai capital internacional e as empresas que vêm, capitais que vêm de fora ou da própria China, exploram muita mão de obra barata, tem muita mão de obra barata na China, diferente do Japão. Já vi aluno confundir China e Japão. China, predomínio de mão de obra barata. Japão, predomínio de mão de obra qualificada. E incentivos fiscais. Então, o governo chinês ele atrai empresas nacionais e internacionais para montar suas indústrias e explorar matéria-prima, mão de obra barata, incentivos fiscais, tá? Então, esse tipo de política econômica chinesa atraiu muitas empresas para essa região do Pacífico, fica no leste e sudeste da China ali. Elas são chamadas zonas econômicas especiais. O governo chinês, que é ditatorial, socialista, ele liberou a produção capitalista ali, economia de mercado. Tá? Lembrando para vocês, nós já falamos isso quando eu expliquei China. China, um país, dois sistemas, politicamente socialista, economicamente capitalista. Isso pode, tio?
Pode. Depende do que o Estado chinês, o governo chinês, vai aplicar uma política especial dentro do seu território. O Brasil pode se tornar socialista? Isso não vai acontecer, mas se for uma consulta popular e o Congresso aprovar, pode. É lógico que isso não vai acontecer porque o socialismo não existe mais, né? Da forma que ele foi implantado, né, gente? Então vamos lá. B de bola. Observe um mapa da página 33 do livro, a localização das EIs. Hong Kong das EIs há uma característica em comum. Que característica é essa? De que forma ela contribui? O tipo de revolução russa, um passo atrás para... Isso, é aquele tipo de... A Rússia implantou pela primeira vez no mundo o socialismo real, né? Foi em 1917. Então, é um modelo, né, monopartidarista, um partido só político, Partido Comunista. Isso na China existe até hoje. Isso foi implantado na Rússia, que depois virou a União Soviética, né? Vocês lembram disso em história, até mesmo em geografia, né, gente? A ZE, assim como Hong Kong, situa-se na costa, em regiões dotadas de portos, grandes tráficos de navio que atravessam o Pacífico. Então, qual é a resposta chave aqui? A localização geográfica das zonas econômicas especiais de Hong Kong. Elas estão voltadas para o Oceano Pacífico, com um complexo portuário forte, com um comércio marítimo forte. Então, eles têm em comum isso aí, tá? Hoje, o comércio marítimo, ele dita regras do comércio internacional, porque se falar de longas distâncias em grandes quantidades, é o meio de transporte mais eficiente, né? É lógico que o mais rápido seria um avião, mas o avião não vai carregar 100 toneladas de minério de ferro. Um navio, uma viagem só faz isso. Ele é mais lento, mas ele é mais eficiente para grandes distâncias e grandes volumes. Então, o comércio marítimo hoje ele é muito importante no mundo. O ferroviário ele também é importante, mas é mais intercontinental, né? Intracontinental dentro de um continente. O marítimo é intercontinental entre os continentes aí. Ele é mais eficiente para isso. Vamos lá, galera? Alguma dúvida até agora? Pergunta para mim. A globalização tornou o mercado mundial ainda mais competitivo. Uma das razões para a formação de blocos econômicos é principalmente o aumento da competitividade da economia dos estados que os compõem. De que modo um bloco econômico pode se tornar mais competitivo os produtos exportados por um determinado país? A redução de taxas alfandegárias, né? Olha a resposta-chave. A adoção da zona de livre comércio, ou seja, a facilidade de circulação do produto. Se vocês botarem isso aqui, redução das taxas alfandegárias ou ampliação do mercado consumidor, beleza. Tem alguém com o microfone ligado? Vamos desligar, por favor, gente? Beleza. Esqueceu o microfone ligado. Vamos lá. Está dando interferência. Obrigado, Maria. Valeu. Tá ligado aí, né? Vamos lá. Então, na letra A, vocês podem botar a adoção da zona do livre comércio, ou seja, redução das taxas alfandegárias, aquelas que dificultam a circulação do produto. Tá ligado ainda o microfone? Deixa eu ver aqui. Maria Vitória, dá para você desligar o microfone, por favor? Maria Vitória. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Pode ser, né? Vocês estão aí? Ô, Maria, tá dando banho e assistindo aula. Isso, é legal, é bom.
Vou lá para a questão B, gente. Quais são os principais blocos econômicos atuantes na Eurásia e Oceania? Olha lá, na Europa a gente tem a União Europeia, né, gente? Os países são 27 países. Quem acertar essa pergunta vai ganhar a camisa do Fred, do Fluminense. Qual foi? Qual é um país, o nome de um país importantíssimo que a gente conhece, que não faz parte da União Europeia? O nome dele para mim, Suíça, Ronald, parabéns. Mais um que a gente conhece, além da Suíça. Vamos lá, bônus anos. Quem acertar, eu vou pedir para Fred autografar a camisa do Fluminense para você. Vamos lá. Vamos lá, nonos anos. Não me matem de vergonha. Além da Suíça, um que fica lá no norte da Europa. Tem os fiordes. Vamos lá, Vitor. Ouvi uma voz aí. Finlândia não, ela faz parte, ONU. É perto da Finlândia. Noruega, Simões, parabéns. Isabela e Amanda Simões acertaram. Dois países que não fazem parte da União Europeia. Por quê? A União Europeia não quis esses países? Pelo contrário, queria, mas foi uma vontade interna. Suíça é um país neutro política e economicamente, e Noruega fez um plebiscito, uma consulta popular que a maioria do povo decidiu não entrar. E para a gente finalizar com um país que é o maior país da Europa, ele tem terras na Europa e na Ásia e não faz parte da União Europeia. O maior território do mundo. Qual é ele? Rússia, isso, Arthur, Flávio, beleza, Luana. A Rússia não faz parte da União Europeia também, atento a isso. Na Oceania, a gente tem o APEC, tem o ASEAN, tá? São dois principais blocos aqui. Tem os países aqui que fazem parte. Se vocês quiserem botar 5 países da União Europeia, 3 da APEC, 3 da... Vocês botam do APEC, ó, todo o leste da Ásia e da Oceania, oeste do continente americano, tá joia. ASEAN, os países do Sudeste Asiático, tá joia? Beleza? Vamos lá. 10. A União Europeia se diferencia dos demais blocos econômicos, entre outras características, por se enquadrar na condição de união monetária. E aí, galera, o que é uma união monetária? Corresponde à criação de uma moeda oficial para circular no bloco. União monetária, euro. Zona do euro, países que adotam o euro como moeda única. A União Europeia, toda ela é uma união monetária. O euro circula em todos os países que fazem parte dela. A zona do euro são aqueles países que adotam o euro como moeda única. Dos 27 países, 19 adotam o euro como moeda única. Os outros têm o euro como moeda oficial para comercializar entre si e também tem sua própria moeda. Atento a isso, não confundam, tá? Como ela é denominada dentro da União Europeia? Zona do euro, que é como utilizam a moeda em comum e a moeda única. Quantos e quais países que neles se enquadram? Aqui tem 28 países, pode riscar, não são mais 28, são 27. Isso aqui já está desatualizado. O Reino Unido não faz mais parte, tá, gente? O que vocês podem fazer? Os países do euro, zona do euro, que adota o euro como moeda única, e a União Europeia, que são a unificação de 27 países. Uma legenda dos países membros da União Europeia e zona do euro. Está acabando, faltam 4 minutos para minha aula, mas eu vou terminar isso aqui. Aqui, ó. O que ele pergunta? Elabore uma legenda para os países membros da União Europeia e zona do euro. O que vocês podem fazer aqui? Criar uma legenda com os 27 países que fazem parte da União Europeia, pinta de uma cor e
Com a zona do euro, vocês fazem tracinhos para identificar quem compõe a zona do euro. Vocês vão pintar 27 países da União Europeia, pode ser da mesma cor. E, para diferenciar da zona do euro, vocês criam traços de 19 países que não compõem a União, que compõem a zona do euro, desculpa. Tá? E aqui, para a gente terminar, ó, o que é o Brexit, ou Brexit? Saída do Reino Unido da União Europeia. Isso eu quero que vocês estudem. Eu estou apostando uma questão dessa no IFES, tá? Não deixem de estudar isso aí, beleza? O Reino Unido oficializou em 2020 a saída por completo da União Europeia. Essa saída se deu através de um plebiscito em 2016, onde a maioria da população decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Quais os principais acordos da União Europeia em que o Reino Unido jamais participou? A zona do euro, lá nunca adotou a zona do euro, ou o euro como moeda única, e o espaço Schengen. A livre circulação de pessoas não o Reino Unido não assinou isso aí, tá? Deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Vamos para a 12ª para a gente terminar. Se acabar aqui a gravação, eu me despeço e vou fazer o seguinte, ó, antes de eu terminar isso aqui. Eu quero vocês terminando hoje. Hoje vence aquela atividade em avaliações no Positivo ONU. Todos fazendo, por favor, tá? Vamos lá para a 12ª. Quais são os 3 países membros do APEC? Estados Unidos, China e Japão, que têm os maiores PIBs. São vários, mas esses 3 são os principais. Que aspectos são considerados vantajosos na diferença econômica? A exploração de mão de obra barata, a exploração de matérias-primas, né, em países em menor desenvolvimento. A principal dificuldade é a rivalidade política e econômica entre Estados Unidos e China. Tá joia aí, gente? Galera, então, muito atento. Hoje, 1º de setembro, termina o prazo de envio da avaliação que